Aí mais algumas imagens, né, a respeito de outras obras, né? Arcos colados. Aí mostra a utilização em larga escala da madeira laminada colada na confecção de estruturas. Tá? O arco é uma alternativa bem interessante no processo construtivo, que ele aumenta a resistência do material, porque ele concentra muito esforços de compressão, o que garante aí uma resistência interessante. Tá? Essa alternativa de você projetar em arcos, ela vem de toda a concepção estrutural, desde estruturas de madeira, estruturas de aço, estruturas de concreto, seguem muito essas premissas. Tá? O concreto, principalmente quando a gente não tinha a utilização da armadura, do aço em si dentro dele, para ele resistir aos esforços, costumava se dimensionar em arcos. Então é um modelo também usado na madeira. Aqui a gente tem aí diversos tipos de estrutura, inclusive algumas fotos mostrando o processo de montagem de uma ponte aí em arcos colados. Tá? Outros tipos de estrutura em Curitiba, né? Desenvolvimento dessa tecnologia aí do uso de madeira e permitiu que ela fosse utilizada também em edificações maiores, não só em edificações de pequeno porte. Tá? Uma cervejaria em Londrina, em Curitiba, por exemplo, tem essa característica bem interessante, uma edificação bem atrativa e chamativa. Na Noruega, aí, igrejas, a gente tem aí, inclusive algumas antiguíssimas aí, que comprovam a durabilidade do material se bem tratado. Tá? Então, a madeira, ela deteriora? Sim, deteriora se ela não for bem tratada. Então, se a gente aplicar algum tipo de impermeabilização nela aí, é um material que vai durar muito tempo. Tá? Tem edificações aí com mais de 1000 anos construídas com madeira. Igrejas também em Curitiba, em Bosque Alemão, tem o Memorial Ucraniano, tudo construído nesse modelo. A gente tem uma outra edificação aí, ó, de madeira, ó, com o detalhe da cobertura, com ripas aí entrelaçadas, então com uma qualidade de acabamento bem elevada. Né? E a gente tem essa questão que foi falada para vocês a respeito da economia de energia. Né? Foi feito um estudo para ver o que se gasta para construir em madeira, o que se gasta para construir em concreto e em ferro, em aço. Tá? Para a gente ter uma noção, por exemplo, foi construído um mesmo galpão só utilizando esses materiais diferentes. O mesmo galpão com a mesma característica, tá? Característica que eu falo, a mesma característica que eu falo dimensional, tá? Questão de tamanho, questão de espaço. Eu gastei 16 vezes mais energia com aço para fabricar ele. Concreto eu gastei 6 vezes mais. Isso só no processo de fabricação, tá? A gente está desconsiderando aqui, por exemplo, a fabricação do metal aço. O metal aço, o que você gera de energia para você ter um aço fabricado, desde o processo de cozimento ali do ferro em si, de transformação no ferro gusa, que você tem a liga metálica, que você tem a adição do carbono para você atingir essa propriedade. Tá? Concreto, mesma coisa. Concreto você queima a rocha calcária com argila. Esse processo de queima também é um processo que despende muita energia. Então a gente tem essa diferença. Então um material sustentável, digamos assim. Né? É um material ecológico, a madeira. Tá? Garante, para quem hoje, nos dias de hoje, a gente tem muito da moda de falar em construções sustentáveis, a alternativa é essa, a construção em madeira. Ela tem a questão simplicidade, né, em relação principalmente ao concreto armado. Por exemplo, concreto armado, materiais empregados lá, cimento, a madeira, digamos, para você fazer as formas, prego, parafuso para você pregar essas formas, o arame para você amarrar para a forma não abrir. Você tem vergalhão, areia, brita, água, aditivos, acabamentos diversos. Na madeira você tem só madeira, prego, parafuso, de repente uma talhadeira ali para fazer algum tipo de encaixe, alguma coisa do gênero, para aqueles modelos construtivos mais antigos, mais tradicionais, que tinham um entalhe. Hoje não, hoje é tudo feito o processo de
de junção das peças de forma automática e parafusada, então não tem esse tipo de problema. A mão de obra, você tem o próprio carpinteiro ou marceneiro, você tem o próprio carpinteiro ali no processo de fabricação de uma peça de concreto armado. Precisa de alguém que entenda do assunto para você confeccionar uma forma, né? Então, além dele, você tem o servente, você tem o pedreiro, você tem o armador de ferro, né? Na estrutura de madeira não, é o carpinteiro e o armador de ferro ali, se necessário, dependendo da estrutura, dependendo do tipo de junção que você for fazer entre as peças metálicas. Equipamentos: no concreto armado, uma serra circular, furadeira, tesouro de cortar ferro, chave de dobrar ferro, betoneira, vibrador de concreto, os sargentos para travar as peças. Então a gente tem uma série de materiais empregados, sendo que na estrutura de madeira a gente vai ter aí a serra circular só para fazer o corte da peça, furadeira e os sargentos para travamento.